A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e o Espírito Santo do Senhor estejam aqui junto conosco mais esse dia para nós nos achegarmos diante da presença do Pai amado através da leitura diária da Bíblia. Todos os dias fazemos a leitura regular da Bíblia, um capítulo apenas por dia, e hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura de 1 de Samuel, capítulo 4. O Senhor nos manda uma grande advertência nesse capítulo. Mas antes de começar a leitura, se você realmente gosta desse conteúdo, então deixe o seu gostei, compartilha com seus amigos, com seus familiares, fala da palavra de Deus para as crianças, chama elas para assistir esse vídeo também e vamos evangelizar, ensinando os nossos irmãos o quanto é maravilhoso nos alimentarmos da palavra de Deus. No capítulo 4, nós vamos estudar a respeito de uma batalha dos filhos de Israel contra os filisteus. No verso 1 diz assim: E veio a palavra de Samuel a todo o Israel, e Israel saiu ao encontro, à peleja com os filisteus. E se acamparam junto à cidade Abinézer, e os filisteus se acamparam junto a Efeque. Então, está determinada aqui uma peleja, uma batalha dos filhos de Israel contra os filisteus. Mais uma vez eles vão lutar contra os filisteus, por quê? Porque eles não fizeram isso lá no início, quando eles atravessaram o Jordão, quando eles deveriam ter disseminado, acabado com todos aqueles povos que moravam nas terras de Canaã, eles foram deixando e agora esse povo é grande e requer a terra de novo. No primeiro dia de batalha, 4.000 israelitas morrem. Então, eles saem derrotados daquele dia da batalha. E aí, eles querem que Deus esteja junto com eles, mas eles estão muito apartados de Deus, já se esqueceram das ordens de Deus. Porque, assim como eles, nessa peleja, como os filhos de Israel, nós também nos lembramos do Senhor com mais frequência, dobramos nosso joelho e oramos e buscamos a Deus quando estamos em aflição, quando estamos adoentados, quando estamos com problemas na família, no trabalho, com uma dívida, aí nós recorremos com mais força ao Senhor. Mas enquanto está tudo bem, a gente lembra de vez em quando, né, de Deus, de dar graças a Deus, dar glória a Deus. Que isso não aconteça conosco, irmãos, mas que nós estejamos sempre com a presença de Deus dentro do nosso coração, principalmente na nossa boca, que a gente dê glórias, que a gente dê louvores ao Senhor, que a gente cante hinos, que a gente ensine, que a gente fale de Deus para outras pessoas, para que a gente não se ocupe de coisas vãs desse mundo. Mas, voltando aqui, qual é a ideia que os filhos de Eli, os sacerdotes, porque nessas batalhas sempre iam um sacerdote junto com o exército para ir à peleja, então os filhos de Eli, eles têm aquela brilhante ideia de levar a arca da aliança para a batalha. E aí, no verso 4 diz assim: Enviou, pois, o povo a Siló, eles estão na cidade Abinézer. Essa cidade, tanto Abinézer quanto a cidade Afeque, onde estão acampadas essas duas tribos, tanto de Israel quanto dos filisteus, ela está hoje mais ou menos localizada dentro do território da Palestina. Eles mandam homens de volta a Siló para que busquem a Arca da Aliança. E eles trazem. Então no verso 4 vai dizer: Enviou, pois, a Siló e trouxeram de lá a Arca do Concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, e os dois filhos de Eli, os sacerdotes Hofni e Finéias, estavam ali com a Arca do Concerto de Deus. Irmãos, a Arca do Concerto, ou também chamada Arca da Aliança, ela é uma caixa. Dentro dessa caixa estão as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos, as leis que o Senhor mandou para os filhos de Israel. Nós lemos todas estas leis, tudo que o Senhor mandou no livro de Levíticos, os mandamentos, as ordens, as leis sobre a higiene, sobre doença, sobre casamento, sobre sacrifício, tudo que o Senhor mandou através da boca de Moisés estavam escritas, e esses documentos estavam dentro dessa Arca do Concerto. Aquele cajado
que floresceu o cajado, quando as tribos queriam saber quem era o maioral entre eles, Deus fez florescer o cajado de Arão, esse cajado também está dentro. E nessa arca da aliança, vou deixar a imagem aqui para vocês, ela tem um tampão, né? Um tampão que tem 2 querubins guardando o que está dentro da arca da aliança. É sagrado, tanto que o lugar que essa arca da aliança fica dentro do tabernáculo é chamado de local santíssimo, e só se entrava lá uma vez por ano o sumo sacerdote, porque é muito sagrada aquela arca do concerto, a arca da aliança. E eles tiveram essa ideia infeliz de pegar essa arca e levar junto com eles na batalha, imaginando que ali de fato está a presença de Deus. Ali está a Shekinah, a presença do Senhor. Mas o Senhor não está com eles naquela batalha, porque ao contrário do que muitos pensam, que imagens, que estátuas ou qualquer objeto que ali está a presença de Deus, muitos se enganam. A presença de Deus está junto conosco. Nós somos o tabernáculo do Senhor, não é no objeto. Embora aquela arca da aliança representasse toda a presença do Senhor ali dentro do tabernáculo, dentro do Santíssimo, e o que estava dentro dessa arca eram sagrados ao Senhor, consagrados para a gente. Voltando aqui, quando essa arca chega no território onde eles estão, os acampados filhos de Israel, eles começam a jubilar e começam a louvar e começam a gritar, e esse júbilo deles é ouvido lá nos filisteus, onde eles estão acampados. E eles querem saber o que está acontecendo com a tribo de Israel, e eles descobrem que eles estão com a arca da aliança. Eles ficam realmente muito preocupados, falam, deuses inclusive, só para vocês terem ideia aqui, porque os filisteus se atemorizaram porque diziam, Deus veio ao arraial, e diziam mais, ai de nós, que tal nunca jamais sucedeu antes, nunca haviam levado, sempre era a presença do Senhor, o Senhor falava vai, e eles ganhavam a peleja, não era a presença da arca, mas era a presença de Deus. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses de Israel? Os próprios filisteus tinham medo do Deus de Israel. Então, o general do exército dos filisteus, no verso 9, diz para os filisteus, esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós, sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram, cada um para sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Glórias a Deus. Essa é a primeira parte do capítulo 4, quando eles estão transgrediram a Deus, desobedecendo e tirando a arca e levando-a para a peleja, quando isso jamais deveria ter acontecido, porque sequer um sacerdote podia colocar a mão na arca da aliança, na arca do concerto, somente o sumo sacerdote podia ter acesso a ela uma vez por ano. Grande pecado cometeram. Na segunda parte diz assim, a partir do verso 11, e foi tomada a arca de Deus, e os filhos de Eli, Hofni e Finéias morreram. Então foi uma grande desgraça que acontece com os hebreus, com os filhos de Israel, porque eles perdem a batalha, perdem muitíssimos homens e perdem o bem mais precioso que eles tinham, que é a arca do concerto. Os 2 sacerdotes morrem, assim como o Senhor havia falado. Um homem da tribo de Benjamim foge e vai correndo a Siló para dar a notícia do que havia acontecido, que eles tinham sido exterminados praticamente nessa batalha, muitos e muitos homens, 34.000 homens, né? Foram no primeiro dia 4.000, depois 30.000 homens, 34.000 homens caíram pela espada dos filisteus. Esse homem chega a Siló em grande desespero, gritando pela cidade e conta o que aconteceu. Eli, o sacerdote, já com 98 anos, era um homem obeso, um homem já cansado, e estava sentado ali de frente, à porta,
olhando, já era praticamente cego, mas ele estava ali tentando observar assim, o que está acontecendo, que alvoroço é esse na cidade? Então chega esse homem para ele e vai dar notícia do que aconteceu. No verso 17 diz assim: então respondeu que trazia as novas esse soldado e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus e houve também grande destroço entre o povo. E demais disso também os teus filhos, Hofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Nesse momento, é muita desgraça para Eli. Ele entra no estado de choque e tomba para trás na cadeira. Nesse tombo, ele bate a cabeça e quebra a cabeça e o pescoço. E ali ele morre, já muito cansado. Aqui diz que ele estava praticamente cego. E ele julgou os hebreus por 40 anos. Glórias a Deus. Nesse momento, a esposa de Finéias estava grávida, já próximo dos dias de ter um filho. Quando ela ouve que o cunhado morreu, que o marido morreu, que a arca da aliança tinha sido tomada pelos filisteus e ainda presencia a morte do sogro ali diante dela, essa mulher entra em trabalho de parto. E ali ela acaba tendo um filho. O nome que eles dão a esse filho é Icabô, que quer dizer foi-se a glória de Israel, e é justamente assim que termina o último verso, dizendo, verso 22, de Israel a glória levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Amém, glórias ao Pai, aleluia. Irmãos, ficou muito claro para a gente a desobediência dos hebreus, a desobediência dos filhos de Israel. Não é no objeto que está a presença de Deus, é no coração, é na obediência. Todas as vezes que o Senhor falou aos hebreus: vão à peleja, que irei adiante de vocês, vão à peleja, que vocês serão vitoriosos, eles sempre foram vitoriosos conforme a palavra do Senhor. Mas ali eles estavam apartados de Deus, tanto que tomaram uma decisão de trazer um objeto, achando que aquele objeto iria fazê-los ganhar a batalha. A presença de Deus, sim, está na arca do concerto, mas eles não tinham a liberdade de tirá-la do tabernáculo e levá-la para a peleja. No próximo capítulo nós vamos estudar um pouco mais a respeito do que acontece com a arca lá com os filisteus. Então, eu te espero amanhã para nós fazermos a leitura diária da Bíblia, para nós continuarmos dando prosseguimento nessa história tão maravilhosa, na verdadeira história nossa. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus ilumine teus caminhos, ilumine as tuas escolhas e que você escolha estar aqui todos os dias junto comigo para agradecermos a Deus por toda a graça e misericórdia, pelo perdão dos nossos pecados. Tudo, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos em nome de Cristo Jesus. Deus te abençoe grandemente, eu te espero amanhã. Um beijo. Tchau, tchau.